Irmãos, a paz do Senhor, bom dia a todos. Estamos aqui para gravar nossa aula, profetas maiores, né? Hoje, em especial, nós vamos gravar o livro do profeta Ezequiel. Na página da apostila, página 94, nós vamos começar a falar aí sobre o profeta Ezequiel. Pouco se sabe a respeito, né? De Ezequiel, e o que se sabe a respeito dele é o que está no próprio livro, do qual leva o seu nome, né? Uma tradição apócrifa afirma que Ezequiel foi assassinado pelos seus compatriotas, né? Ainda no exílio, mas aí é uma tradição apócrifa, né? Que vai fazer essa afirmação. O nome Ezequiel significa Deus fortalece ou Deus dá força, tá? O significado do seu nome, e de fato ele precisou mesmo, o nome era um nome profético, força da parte de Deus para poder conseguir exercer o ministério na Babilônia. Ele exerceu seu ministério de profeta em Tel Abib, no norte da Mesopotâmia, né? À beira do rio Quebar, em cujas margens ficavam os assentamentos dos exilados, aqueles que foram levados para o cativeiro, né? Então os assentamentos ficavam ali e ele profetizava nesses assentamentos aí que estavam localizados à beira do rio Quebar, Mesopotâmia, no norte. Ezequiel, ele tinha sua própria casa, era casado, né? E a sua esposa morreu no ano 9º do seu exílio, né? Nada mais sabe sobre a vida dela, a não ser de detalhes, né? A Bíblia fala sobre a esposa dele, mas não dá detalhes. Ezequiel profetizou, né? No exílio, durante o miserável reinado, né? De Zedequias, tá? Em Jerusalém, que terminou com a sua prisão e sua morte, tá? Então, as pessoas de Israel que eram tementes ao Senhor, nesse contexto que estavam em Israel, foram as primeiras a serem levados para o cativeiro da Babilônia, né? Jeremias, no capítulo 24, versículo 2 a 7, ele fala que eram como bons figos, né? Ele liberou uma palavra profética nesse sentido. Ao contrário disso, os judeus que estavam ali, que eram incrédulos, eles se opuseram, né? No intuito de permanecerem na terra de Israel, enquanto os piedosos eles se entregaram, né, ao cativeiro, também com o intuito de serem salvos, né, de suas famílias não, para que suas famílias não fossem mortas com a tomada de Israel pelo cativeiro, pelos babilônicos, né? Ao analisar sobre essa questão, esses cativos, e era comum, né, o sentimento deles de retornar para a sua terra. Mas Ezequiel, ele ensinava e profetizava a respeito de que eles deveriam primeiramente se voltar para Deus. Antes de querer voltar para a sua terra, eles precisariam se voltar para Deus, né? E isso é um ponto importante para a gente refletir, tá? A contemporaneidade de Ezequiel aí, ele era contemporâneo a Jeremias e ao profeta Daniel, do qual nós falaremos no próximo vídeo. Para que a gente consiga compreender um pouco melhor, né, nós temos aí um esquema de estudo do livro, que ele é dividido em 14 partes, né, ou em 14 grupos, pela ordem de data dos acontecimentos, né, dentro de uma possibilidade, né. Apesar de algumas profecias não terem datas, mas baseado nos acontecimentos ali, houve uma proposta, principalmente do profeta Ezequiel, de tentar organizar os fatos por acontecimentos. Então a gente vai tentar trabalhar essa compreensão, né, vamos dizer assim, a partir de 14 partes, né, e cada grupo a gente vai pontuar alguns acontecimentos principais. Eu já disse que não dá para falar de todos, mas de uma visão panorâmica a gente vai tentar pontuar, tá? Dentro de 14 partes aí. A primeira parte que a gente vai abordar aqui é a questão sobre as profecias proferidas no 5º ano do cativeiro de Joaquim, tá?
Está no capítulo 1º, versículo 3. Né? Os capítulos de 1 a 7 fala do chamado de Ezequiel e as profecias do futuro, cerco à cidade de Jerusalém. Então o primeiro grupo está dividido do capítulo 1 ao capítulo 7, onde fala do chamado de Ezequiel e algumas profecias para o futuro em relação ao cerco da cidade de Jerusalém, tá? Visões como do capítulo 1º, do 1 ao 3, e depois do capítulo 3, versículo 15, ele tem uma visão dos querubins ali, e Deus, a partir dessa visão, mostra para ele sobre essa questão do cerco, essa questão do seu chamado e etc, tá? O chamamento de Ezequiel, né, a sua chamada, como ele foi comissionado por Deus, é claro a forma miraculosa do chamado que Deus faz a ele. O chamamento nem sempre se dá de forma miraculosa, como aconteceu com Ezequiel e outros profetas. Pode surgir também como fruto de um compromisso com Deus, paixão, né? E é interessante a gente pensar que esse compromisso com Deus, essa paixão por propósito, o desejo de servi-lo, também se dá a um chamado de Deus para a sua vida. Para Ezequiel, no entanto, era necessária uma revelação do Altíssimo. E é bom a gente pensar sobre isso, porque ele teria que enfrentar a dureza do coração de um povo, tá? E como o próprio Deus avisa ao profeta nos versículos seguintes do capítulo 2, versículo 3 a 7. Então, Ezequiel, ele tem um chamado miraculoso, ele tem uma visão diferente, Deus chama ele de uma forma extraordinária, do qual está escrito no capítulo 2, versículo 3 a 7. Seria bom o aluno estar lendo esses capítulos, né, lendo o livro de Ezequiel para compreender melhor. O segundo grupo, né, nós vamos trabalhar, está do capítulo 8 ao capítulo 19, tá? Onde Ezequiel mostra a condição espiritual do povo e ele prevê, né, nas suas profecias, de que haveria punições muito severas em relação ao comportamento do povo de Israel, porque a condição espiritual do povo não estava boa, tá? Então ele vai prever um tratamento de Deus de forma severa com o povo, e nestas visões ele vê seres celestiais que chegam à terra de Israel, e aí ele não suporta o tamanho da visão, ele cai por terra, está no capítulo 9. Ele tem uma visão dos querubins que se repete diante do profeta, e em tempo real Ezequiel também vê 25 homens liderados por Jaazanias, que avisa a todos que a destruição está anunciada. Ou seja, o Senhor está mostrando para Ezequiel, né, do capítulo 8 ao capítulo 19, de que a condição espiritual do povo não estava boa e de que Deus ia tratar com esse povo, tá? Depois a gente tem um terceiro grupo, né, para a gente compreender, do capítulo 20 ao 23, onde ele faz predições da ruína futura de Jerusalém, tá? Novamente, tá? O histórico de pecado do povo de Israel, o povo abandonou o estatuto de Deus, o povo se voltou para a idolatria, o povo virou as costas para Deus e Deus precisava tratar com eles. No capítulo 21, do versículo 1 a 32, ali uma figura de linguagem, a espada do Senhor, né? No capítulo 22 ao 23 vai tratar das abominações de Jerusalém, o que acontecia ali em Jerusalém, por que a espada do Senhor estava posta sobre os judeus, né? Os filhos de Israel que estavam ali. Nós temos aí agora um quarto grupo, do capítulo 24, tá? Que vai trabalhar do ano que começou o cerco à cidade de Jerusalém e o anúncio de que a cidade será destruída, tá? E aí nós temos, capítulo 24, 1 a 27, a parábola da panela e a morte da esposa de Ezequiel, tá? Onde
os relatos bíblicos vão trazer aí desse anúncio, né? De que a cidade será destruída, que haverá um cerco na cidade de Jerusalém, e como de fato aconteceu. O quinto grupo, tá? Já na página 107, no ano 9, capítulo 25, fala das profecias contra Moabe e contra Amon e os filisteus. Semelhante às profecias de Jeremias, aí, o profeta abre a sua boca contra as nações que oprimiam Israel, Amon, Moabe, Edom e a Filístia, que é dos filisteus. Há uma profecia da parte de Deus de que, apesar deles afligirem Israel, Deus também iria se levantar contra aqueles que afligiam Israel, Deus também iria afligi-los. Nós temos um sexto grupo, tá? De que do 11º ano, neste ano, Jerusalém foi tomado e depois de um longo cerco que durou cerca de 18 meses, né? O templo é destruído, e aí nesse contexto, capítulo 26 a 28, nós temos umas profecias contra Tiro, de Sidom, né? Que era da cidade da Filístia, né? E principalmente o capítulo de número 28 de Ezequiel, ele é muito usado dentro de uma teologia paralela sobre fazer uma alusão a Lúcifer, né? Do seu orgulho, da sua soberba e de um querubim ungido da guarda. E é um texto bastante interessante que deva ser lido, capítulo 28 de Ezequiel. Então nós temos aí profecias contra Tiro, na Filístia, né? Que era uma cidade pujante à beira do mar, fortificada, e tinha na marinha mercante sua grande força, né? Então uma descrição do poder econômico e financeiro pode ser vista nesses 3 capítulos, e depois a gente vê, por causa dessa soberba, desse orgulho, por causa desse poder todo que ele tinha, há uma profecia contra Tiro que ela iria cair, né? E onde se faz uma alusão ao reinado de Lúcifer dentro de uma teologia paralela sobre a origem de Satanás. Nós temos o 7º grupo, tá? No 10º ano, do capítulo 29, do 1 a 16, segue-se o mesmo raciocínio de profecias contra aqueles que afligiam Israel. Nós temos profecia contra o Egito, nesse caso especificamente, tá? Essa foi dada no ano 10º do cativeiro. Existem outras profecias, mas essa foi dada no ano 10º do cativeiro de Ezequiel, para alertar o reino do sul de que os babilônios iriam invadir o Egito, como de fato aconteceu. Nós temos o 8º grupo, no 27º ano, do capítulo 29, 17 a 30, 19. Ainda um outro grupo de profecias contra o Egito. Profecias contra o Egito, nesse período, os caldeus já haviam invadido a cidade de Tiro, e Deus deu a Nabucodonosor a terra do Egito como recompensa pelos serviços prestados. Ou seja, aqui é uma profecia de que Deus estava entregando os egípcios na mão dos babilônicos. Nós temos um nono grupo, tá? Ainda no 11º ano, do capítulo 30 e capítulo 31, de uma nova profecia contra o Egito. Esta nova profecia contra o Egito foi proferida no 10º ano, no mês 1º, né? De que os acontecimentos não são sequenciais no mesmo ano. No 3º mês, Ezequiel recebe outra profecia contra o Egito. Está no capítulo 31, tá? Profecias de tratamento de Deus com esses povos que subjugaram Israel, né? E foram que afligiram Israel, e o Senhor estava tratando com essas nações. O 10º grupo, tá? Na página 108 aí, vai do capítulo 32. Aí nós temos um outro grupo de profecia contra o Egito novamente. O grupo 11 também, nós temos mais profecias contra o Egito, tá? E aí nesse contexto Israel é novamente exortado, tá? A respeito do exílio, né? Ezequiel, ele recebe notícias meses depois, devido à distância de Jerusalém, de que a cidade de Jerusalém cairia na mão de Nabucodonosor. Então nós temos mais um grupo de profecia, tá? É importante ressaltar do capítulo 32 e 17, do versículo 17 até o versículo de número 32, e também no capítulo 34, do versículo 1 a 31, há algo que me chama a atenção aqui sobre o relacionamento de pastores e ovelhas.
infiéis. No capítulo 34, o profeta abriu a boca contra o povo judeu, tanto que estavam no cativeiro como ainda aqueles que estavam em Jerusalém. Nesse capítulo ele fala contra os pastores de Israel. E ele recebeu uma ordem de profetizar contra eles devido à crueldade cometida com o rebanho e à infidelidade dos pastores em relação a Deus. Deus promete ele mesmo cuidar de suas ovelhas, mas o problema não é só dos pastores. Deus fala também contra as ovelhas gordas que tratam mal as ovelhas fracas. Então é interessante a gente dar uma olhada nesse capítulo 34, tá? Porque onde o Senhor vai tratar tanto com os pastores quanto com o relacionamento de ovelha para com ovelha, tá? É importante, gente, no que diz respeito aos pastores que pastoreavam mal, Deus diz que seria o pastor das ovelhas. No que diz respeito ao relacionamento de ovelha para com ovelha, Deus adverte as ovelhas gordas que tratavam as ovelhas mais fracas, né? Tratavam elas de forma mal. Então Deus promete um tratamento tanto para os maus pastores quanto para as más ovelhas. Nós temos o 12º grupo, tá? Depois de algum tempo aí do 12º ano, do 25º reinado, que é o capítulo 35, o juízo contra o Monte Seir, tá? Onde Deus estabelece uma atalaia para profetizar. E é interessante, né, a declaração de Deus que não tem prazer na morte do ímpio, obviamente. E aí fica para a gente analisar de que o atalaia ele costumava ficar em pé no alto de uma torre, escrutinando o horizonte para avisar do perigo de uma invasão. Aqui trata-se do atalaia da fé, que adverte o pecador do seu mau caminho. Na realidade, todo crente deveria ser um atalaia, né? Se você está vendo, notando que alguém está caminhando para uma atitude ruim, você deva ser um atalaia de Deus na vida dessa pessoa, porque você está numa posição privilegiada de que Deus te colocou e de que você deva ser um atalaia. E aí nós temos as profecias propriamente do capítulo 35, de 1 a 15, contra o Monte Seir, tá? Essas profecias tratam da destruição de Edom, dos edomitas, né, que era um povo de um incesto, tá? Então o Senhor trata como eu disse, é um juízo de Deus contra as nações que afligiam Israel. Deus, apesar de permitir esse juízo, Deus também tratou com essas nações para que elas não se vangloriassem na força do seu poder de terem humilhado Israel. Deus também tratou com elas. O 13º grupo, tá? Vai do capítulo 36 a 39, e nós temos aqui uma série de visões consoladoras e também uma proposta de Deus da vitória sobre Gog, tá? Visões consoladoras como? Nós temos no capítulo 37 a visão de vale de ossos secos, tá? Depois nós temos no capítulo 37 ainda, do versículo 15, uma junção de 2 pedaços de madeira, uma promessa esperançosa de que Deus iria unificar as tribos, né? As 2 tribos do sul e as 10 tribos do norte que foram separados no reinado de Jeroboão. Havia uma promessa de unificação dessas tribos, tá? A destruição e o tratamento de Deus com Gog e Magog. E então nós estamos aqui esse é o seu 13º grupo, tá? E o 14º grupo, né, e último, não menos importante do que os outros, nós temos aqui do capítulo 40 a 48, a visão do templo, tá? Ezequiel, ele tem uma visão do fim dos tempos, ele vê a visão do templo, das coisas que aconteciam no templo, os sacerdotes no novo santuário e como os sacerdotes se posicionavam em relação às questões espirituais. Deus mostra a Ezequiel essas questões, os deveres gerais dos líderes, divisão da terra, as ofertas de formas gerais. Deus dá uma orientação. E por fim, no capítulo 47, Ezequiel tem uma visão das águas purificadoras, né? Que são chamadas de águas sanadoras, que trata também de uma forma, de uma linguagem aplicada das fronteiras da terra e a parte que cabia a Israel e aos estrangeiros, né? Eu sei que a gente prega muito sobre essas águas purificadoras e de fato
também como símbolo do Espírito Santo, porque a água é símbolo do Espírito Santo e fala da profundidade, do envolvimento, mas o significado real dessa proposta das águas purificadoras é estabelecer os limites de crescimento de Israel, da terra, e a parte que cabia aos israelitas e aos estrangeiros. Deus estava gerando um limite, e essa fonte ela saía debaixo do trono de Deus, né? Debaixo do templo, né? Então, é óbvio que os judeus naquele contexto de cativeiro, eles não iam conseguir entender isso, como que isso se daria, porque isso era algo novo, né? E tudo que é novo gera expectativa, a gente não compreende, enfim. A boa nova é que as águas do Mar Morto ficariam saudáveis. Como se daria isso? Ou seja, então nós vemos aqui um trabalhar de Deus dizendo que ele iria agir de forma sobrenatural, né, por meio da vida do seu povo, trabalhando neles, ainda que no cativeiro, porque a crença era de que Deus não falava no cativeiro, né? Os filhos de Israel, eles estavam cativos, eles pensavam que Deus só falaria com eles no templo, em Jerusalém. E Deus abre os céus, né? O profeta Ezequiel, ele tem essa experiência de que Deus abre o céu, né, no meio da Babilônia. E o texto diz que ele teve visões de Deus no meio da Babilônia. Então significa dizer que Deus, ele não é um Deus de locais, Deus não é um Deus tribal, né? Deus, ele fala, independente do lugar onde você estiver, Deus, ele fala com você, né? Que, como diz a palavra de Jesus para a mulher samaritana, né? A hora vem e a hora é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Se no monte, se no templo, essa não é uma questão. A questão é que Deus, ele vai falar com aqueles que são verdadeiramente adoradores, independente do local, porque Deus não está preso a lugares. Então, nós finalizamos aqui o livro de Ezequiel, tá? Isso é um resumo, tá? De forma assim bem pausada e também de forma bem sintetizada, tá? É óbvio que tem muito mais a falar, mas a proposta é a gente trabalhar de forma mais sintetizada alguns pontos importantes aí, e de que você, quando pegar o seu material, e saiba que o livro ele foi dividido em 14 grupos aqui para ficar uma melhor compreensão, tá bom? Então eu deixo aqui essa palavra para os irmãos, não deixe de estudar o material, que tem muita informação aí, tá? E que eu não consigo abordar tudo aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo, muito grande, mas que Deus abençoe a vida dos nossos amados irmãos, em nome de Jesus.